Tá, você já é um discípulo de Jesus? Espero que sim, né? Se não é, que esteja querendo se tornar, né? A ideia é essa, se você está na igreja. Mas a pergunta também é: quanto te custou ser um discípulo de Jesus? Quanto que você pagou para ser um discípulo de Jesus? Quanto que tem que ser, né? É parcelado, é à vista? Se tornar um discípulo há uma dinâmica tão até difícil de entender, porque é um pouco complexa. Se tornar um discípulo não custa nada, ou ser salvo, né, é de graça ou pela graça. Houve sim um custo profundo, mas foi pago por Jesus na cruz. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Mas se tornar um discípulo também custa tudo. É incrível isso. Por quê? A salvação, ela não custa nada para você tê-la, né, por meio de Jesus. Mas a santificação, a vida com Jesus, custa tudo. É por isso que para ser salvo, nós, normalmente, a oração do pecador, como é dito, é mais ou menos assim, né? Senhor, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Ué, mas não era de graça e agora estou entregando? Porque essa é a dinâmica. Eu não paguei nada, mas eu entreguei tudo. Tem um autor, inclusive, que morreu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, por causa que ele não arredou o pé do Evangelho. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Ele era um pastor alemão que foi contra o nazismo, porque ele percebeu que era contra a Bíblia. Várias igrejas, irmãos, inclusive várias igrejas cristãs, evangélicas, apoiaram o nazismo naquela época, mas ele foi contra, ele foi morto, infelizmente, meses antes da guerra acabar. Ficou preso, foi morto meses antes, e ele cunhou um termo chamado graça cara. Né? É até um termo que parece que é contraditório, porque graça é de graça, né? Quando você vai comprar um negócio é de graça, mas é caro. Né? Mas esse termo, ele quer tentar, em um termo só, explicar essa dinâmica. Se tornar salvo, se tornar um discípulo de Jesus não custa nada, mas custa tudo. É de graça, mas é caro. E nós vamos ler um texto onde Jesus apresenta essa dinâmica, apresenta esse chamado, qual eu chamo hoje de um convite ao discipulado. Mateus 16, versos 24 até o 27. Ou 28, perdão, Mateus 16, do 24 ao 28. Diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Irmãos, esse texto ele é extremamente conhecido, inclusive eu já preguei nele algumas vezes, mas como palavra de Deus e ainda como palavra do próprio Cristo nos chamando, ele sempre tem algo a ser cavado, a ser descoberto, a ser pensado ou mesmo repensado. Costumo pensar, né, que boa parte do que eu prego é o básico, é o simples, mas o simples precisa ser relembrado por vezes. E nós começamos nesse convite de Jesus ao discipulado. O primeiro verso traz o custo do discipulado. É a parte cara da coisa, né? A parte em que nós entregamos tudo. Jesus está dizendo que se alguém quer segui-lo, quer ir após ele, ou seja, andar aos pés de Jesus, andar como Jesus andou, e se eu vir após mim, o após é porque ele passa e você passa de novo, né? Aí ele dá 3 partes: negar a si mesmo, ou renunciar a si mesmo, tomar a cruz e então segui-lo. A primeira coisa que Jesus fala para um discípulo é que ele terá uma batalha contra ele mesmo, a batalha contra o eu. O negar, nessa tradução minha, está renunciar a si mesmo. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O que é essa batalha contra o eu, irmãos? Eu tenho que começar dizendo o que ela não é. Ela não é retirar coisas saudáveis.
Você não tem que negar a si mesmo coisas que lhe fazem bem. É claro que alguns acham que entorpecentes fazem bem para ele. Não, não é isso, né? Ou mesmo nós podemos ter um comportamento destrutivo do qual gostamos. Também não é isso. Mas não é deixar de lado algo saudável, né? Por exemplo, se você faz aí caminhada, se você faz algum tipo de exercício físico, os irmãos já viram que eu vou ficar tossindo aqui, né? Então já vai ser. Oi, pegar mais. Isso, obrigado, mano. Bota lá um Benegripe lá na brincadeira, né? Se você faz exercício físico, o exemplo que eu estou empregando aqui, não quer dizer, obviamente, que ao negar a si mesmo, pronto, parei o exercício físico, agora eu vou ter que ficar doente. Não tem nada a ver com isso, tá? Não é negar coisas saudáveis. Por vezes nós imaginamos que é isso, né? Quando eu venho para Jesus, agora eu parei de fazer tudo que eu gosto, né? Alguns lá no mundo pensam assim: crente não faz nada bom, né? Claro que a ideia é que o crente não se envolva em pecados, que para muitos é agradável, para nós não. Mas há muitas coisas boas que nós podemos fazer, né? Nós podemos continuar com relacionamentos saudáveis, com uma vida tranquila, né? Paulo fala aos Tessalonicenses que é para trabalhar tranquilamente, viver a sua vida quieta e sossegada, sem problema nenhum. Mas o negar a si mesmo começa com reconhecer que eu sou um pecador. Reconhecer que eu não tenho a condição de chegar aonde eu deveria chegar. O termo aqui significa declarar não conhecimento ou não conexão com alguém. É como se você dissesse assim: eu não estou conectado ao eu mesmo, no sentido... Obrigado, irmã. No sentido de que eu faço as minhas vontades. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que nós oramos: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina a gente a orar, e oração é um tratamento, oração é um treinamento, para que a vontade de Deus seja feita ao invés da nossa. Quando você começa a seguir Jesus, o custo do discipulado é que você terá intensamente uma batalha contra você. Você intensamente vai dizer não aos seus impulsos, às suas vontades e até mesmo ao que você acha que é bom. Porque é fácil, não é fácil, né, mas é cabível renunciar o que é mal. Esse é o primeiro passo. A pessoa vem para a igreja, ou a ideia é que deixa os seus vícios, por exemplo, ou deixe os seus pecados aparentes. Mas quando Jesus diz assim: não, isso que não é pecado, isso que não é errado, mas eu não quero que você faça. Aí dói, não é verdade? Quando Jesus fala assim: pare de dar tempo a isso e comece a dar tempo àquilo. Por exemplo, pare de olhar para si mesmo, pare de ter, sei lá, no seu trabalho toda a sua esperança. Não é errado o trabalho e tantas outras coisas, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus, é preciso que haja o negar o eu. E pense em algo bom, pense em algo muito bom aí para você: trabalho, saúde, família, projetos, sonhos, né? Tudo isso, se tomar o lugar de Deus, tem que entrar essa dinâmica, essa batalha do eu. Negar a mim mesmo. Senhor, eu sei que é muito importante tudo isso que eu falei e tantas outras coisas, mas o Senhor está acima. O Senhor é mais importante. Você percebe que esse custo do discipulado não é só para começar, é para caminhar diariamente com o Senhor. É para colocar o nosso dia como se você fizesse um checklist, né? Daquilo que você faz, daquilo que você gosta, daquilo que você ama, daquilo que você sonha, do que você planeja, e você diz: Senhor, o Senhor é dono disso. Estou agora, nesse momento, negando o meu eu, deixando com que o Senhor tome a frente de todas as coisas. Então, negar a si mesmo é renunciar às suas próprias vontades. Irmãos, um autor cristão chamado Agostinho, né, muito famoso, né, hoje chamado de santo, mas um homem de Deus, de fato, ele vai vai pegar esse texto e como que fazer ao máximo, né, ou pelo menos muito profundamente, em um livro dele chamado Confissões. E ele começa a projetar ou confessar a Deus, nem sei se ele queria que todos soubessem, porque é uma confissão mesmo, né? Uma espécie de
confissão, como se faz, né, a alguém, ele estava confessando para Deus. E ele conta, tem um exemplo muito, parece banal, parece bobo, e aliás é assim. Ele conta que certa vez, quando ele era jovem, um rapaz abastado, uns amigos dele chamaram para que ele roubasse peras na quitanda, na venda e tudo mais. Então ele vai lá e rouba a pera. Ele diz que o pai dele tinha um pé de pera em casa, e o pai dele tinha dinheiro, ele podia comprar a quitanda inteira, mas ele foi lá com os amigos, né, distraíram o dono da quitanda, roubaram as peras, saíram correndo e comeram. E ele disse que aquelas peras eram as mais doces que ele já comeu na vida, né? Porque não era só o sabor da pera, ele ter feito a coisa errada, algo proibido, adrenalina, né? Este homem teve uma vida muito errada. Roubar aquela pera foi a menor coisa que ele fez de errado. Mas depois de se convertido, depois de um servo de Deus, neste livro, qual eu estou citando, Confissões, ele vai dizer para Deus: Deus, eu fiz isso porque o meu coração é mau. Por isso que eu amei roubar aquelas peras. Por isso que o gosto delas era melhor. Porque não era só o gosto da pera, era o gosto do meu pecado, daquilo que eu fiz de errado. Por isso que eu disse que ele aumentou, ele chegou quase ao máximo, porque ele está renunciando ao eu, pensando em coisas tão pequenas, que qualquer um poderia dizer, coisa boba, né? Que prejuízo que o dono da quitanda teve ali, alguns reais, né? Se fosse converter para hoje os valores, né? Porém, ele está percebendo que o que ele fez, havia um direcionamento pecaminoso no coração dele. Essa é a renúncia ao eu. Gente, a gente faz até coisa boa, até coisa bonita, com o coração com uma disposição ruim. Negar a si mesmo é uma dinâmica de profundo sondar do nosso coração, para dizer, Senhor, isso está errado. Quantas vezes nós podemos até mesmo orar? Às vezes acontece. Eu já fiz e eu já vi pedido de oração assim: vamos orar para o fulano de tal está mal, fulano de tal, olha, vamos orar pelo fulano, porque eu ouvi dizer que ele não está muito bem não está bem de saúde, não está bem com a família, não está bem no emprego, e a gente vai contando a história, né? Então a gente usa até coisas boas como um pedido de oração, para que o nosso eu predomine. Gente, tem um autor que diz que o orgulho, ele é um pecado tão que cresce em tantos lugares, que ele pode crescer até na nossa vida espiritual. Você começa a orar, você começa a buscar a Deus, e você está bem com Deus, você tem experiência, você vê anjos, seja lá o que for. Vamos pensar em algo grande, mirabolante, você ora, as pessoas são curadas. Pensa em alguma coisa aí muito, e de repente o orgulho está lá, e ele diz: está vendo como você é melhor que os outros? Está vendo como você é mais espiritual? O pessoal lá da igreja não vê anjo, o pessoal lá da igreja não cura os outros, mas você cura, você faz. Percebe? A renúncia ao eu é um custo do discipulado constante, em que nós vamos sempre orar: Senhor, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau, porque eu quero ser limpo de mão, puro de coração, quero ter uma vida transformada. Aqui está, talvez, o fundamento do negar o eu. Não é só não fazer determinada coisa, mas é começar a se perguntar por qual disposição eu faço alguma coisa. Você que trabalha na igreja, vira e mexe, você vai ter que se perguntar por isso. Por que eu trabalho na igreja? Por que eu aceitei? Por que eu estou trabalhando em tal cargo? Constantemente nós temos que pensar sobre isso. Será que é para me engrandecer? Será que é para ser lembrado? Será que é para ser visto? Será que é pelo quê? Ou se é para a glória de Deus, né? A ideia é que você não deixe, tá? Não vai deixar na mão. Mas é que constantemente você fique sendo sondado. Sonde o seu coração e deixe que o Espírito sonde. Mas sempre, sempre, este é o custo. A batalha contra o eu faz parte do custo do discipulado. Outra coisa que faz parte do custo é tomar a cruz. A caminhada para a crucificação. Parece que Jesus pega a renúncia e aumenta ela. Se negar a si mesmo já é ruim, imagina tomar uma cruz. E aqui não tem como dourar a pílula, não tem como embelezar a coisa. Cruz é cruz. Na época de Jesus ainda pior, porque as pessoas sabiam o que era uma crucificação. Elas sabiam, elas tinham visto. A maioria, se não todos, até mesmo crianças, já tinham visto pessoas sendo crucificadas. Então não tem como dizer: isso aqui é uma coisa bonitinha que Jesus está dizendo. Não, Jesus está usando uma ilustração terrível, que é tomar uma cruz. O que é tomar a cruz nesse sentido? Parece ser ainda mais, né, o renunciar, mas agora de um modo
fazer algo, né? Enquanto que a renúncia é olhar para a disposição do meu coração. E o tomar a cruz agora é dar um passo. É dizer, Senhor, eu vou. Eu deixo de lado aquele meu conforto, eu deixo de lado aquilo que me agrada. Enquanto que negar o eu parece ser uma sondagem do coração, um eu e Deus, de dizer, Senhor, eu não quero mais viver assim. O tomar a cruz parece ser algo externo, e não externo no sentido de superficial, de mostrar para os outros, não, mas que tem a ver com uma atitude. Então, coloque aí tomar a cruz, tudo aquilo que o Senhor chama você para fazer. Por exemplo, tomar a cruz tem a ver com pedir perdão. Pensa numa crucificação, né? Às vezes é mais fácil ser crucificado do que pedir perdão para alguém, ou perdoar, nessa dinâmica do perdão. Tomar a cruz também pode ser deixar algo, ou começar algo, que você sabe que o Senhor te chamou para fazer. Tomar a cruz está resumindo tudo aquilo que Deus vai ou já te desafiou. O missionário Fernando, que veio aqui, eu recebo notícia dele sempre, por isso que eu estou sempre lembrando dele, né? Ele sempre manda notícia, eu estou lá nos encaminhamentos dele no WhatsApp e no Telegram, mas ele é um bom exemplo, ele e a sua esposa, de tomar a cruz, não é verdade? Porque foram lá para a África, lá em Madagascar. Gente, pensa num pessoal pensa no tamanho da cruz que eles pegaram para levar, né? Mas você não precisa ir para lá necessariamente, mas você é chamado a tomar uma atitude que diga sim para Deus. Isso é tomar a cruz. Eu falei aqui uma coisa que parece tão pequena, né? O perdão, mas uma vida de oração também é tomar a cruz. Uma atitude de dizer, Senhor, agora eu vou mudar. O que está atrapalhando você caminhar com Jesus? O custo do discipulado é tomar a sua cruz em cima disso. Alguns são atrapalhados pelo tanto de coisa que fazem. Você quer ver um exemplo de tomar a cruz? Gente, é tão simples, eu falo isso sempre, mas é sempre verdade, tá? O celular atrapalha tanto a gente, né, a ter tempo para Deus. Quem sabe tomar a cruz de um modo tão bobo, parece, né? É dizer não ao celular, dizer, olha, você tem horário, tá, filho? Você vai ficar comigo tal e tal hora, né? E depois dar um basta nele. É uma coisa pequena, mas pode nos atrapalhar a viver aquilo que Deus quer que a gente viva, a caminhar com Cristo, a orar, a ler a Bíblia e tudo mais. E então Jesus, ainda nesse custo do discipulado, veja como é profundo, Jesus nos chama ao verdadeiro propósito, a segui-lo. Todo mundo segue alguém, lembre-se disso, todo mundo segue alguém. E talvez o exemplo mais óbvio, maior, é o seguinte: algumas culturas, especialmente na Europa, começaram a ser ateístas, né? Então eles não creem mais em Deus. E nós vemos vídeos e fotos que eu acho assim de uma tristeza enorme. Aquelas igrejas maravilhosas, igreja que se eu fosse, acabaria a memória do celular, tanto tirar foto, né, e fazer vídeo. Igrejas históricas de séculos, né? Tanto igrejas medievais, né, da época católica, quanto igrejas já da Reforma Protestante. Mas aqueles vitrais lindos, aquilo você já entendeu, né? Tudo extremamente bem feito, não tem mais ninguém. E aí eles vendem para cafeteria, padaria. Recentemente eu vi um vídeo do pessoal comendo assim, né? Então, primeiro mostrava as pessoas comendo num local que você via que era um local bonito, meio rústico, assim, né? Tijolinho à vista, coisa do tipo. Aí mostrava o vídeo para cima, aqueles vitrais maravilhosos. Era uma padaria, uma cafeteria, sei lá, onde antes era uma igreja, gente, né? O que aconteceu aí, né? Houve um ateísmo na cultura, parou-se de se propagar, de conhecer, de amar o Evangelho. Os pais não passaram mais para os filhos, ou melhor, passaram até um ódio contra o cristianismo, contra a fé cristã. E aí você diz assim, bom, agora eles não seguem mais nada, né? Não seguem mais ninguém. Não, há um levante de um monte de novas religiões, um retomar de religiões que a gente chamava de paganismo, né? Religiões antigas, né? Ou mesmo o desejo profundo do consumismo, né? Do que a gente poderia dizer de materialismo e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque é uma sociedade onde talvez você vai dizer, olha, eles não seguem ninguém, eles não seguem nenhum tipo de fé, ou pelo menos as religiões que eles seguem, assim, muito menos
rígida, por assim dizer. Não, todo mundo está seguindo alguém. Se você não está seguindo Jesus, você está seguindo alguma coisa. Ah, mas siga o seu coração vai seguir algo. Basicamente é isso. E normalmente, né, ou se não é o Senhor, vai seguir alguma coisa errada, que vai te levar para o abismo. E aí Jesus está nos dando o propósito. O custo do discipulado é isso. Lute contra si mesmo. Tome atitude a favor do Evangelho, que é tomar a cruz, e siga Ele. Coloque Jesus como alvo. Você quer ser igual a alguém. E a questão é, a quem você quer ser igual? Alguns querem ser iguais, né? Claro, o pai e a mãe, espero que seja o seu caso, ou alguém que você conhece, né? Em uma fase da vida, muitas vezes quer ser igual a pessoa da televisão, a pessoa famosa. É como se Jesus dissesse, agora você quer ser igual a mim, agora você está me seguindo. Tudo bem que você pode imitar Paulo, o apóstolo, que falou, sejam meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Você pode imitar alguém que você entende que é alguém mais experiente na fé cristã, mais profundo, mas porque no final das contas, você quer ser igual a Jesus. O que Jesus está dando aqui, irmãos, é um propósito de vida, é um sentido. A ideia de sentido é basicamente essa. Imagina que você sai aqui na rua, você quer ir para algum lugar, e você pergunta para alguém, fulano, qual é o sentido que eu tenho que tomar, né? Para cá ou para lá? A ideia de sentido é um rumo, um local para onde você está indo. Jesus está nos dando um sentido de vida, um rumo, um propósito. Agora você vai querer ser igual a mim. Essa é a ideia. Gente, já quero me adiantar aqui, mas você nunca vai ser igual a Jesus. Mas se você caminha desejando ser igual a Ele, aí há um propósito bom, profundo, maravilhoso, valioso. Temos que traduzir isso para o nosso dia a dia, temos que traduzir isso para a nossa vida. Eu sei que é bonito, e se eu passasse o microfone aqui para todo mundo, provavelmente ninguém ia dizer, não, eu discordo, claro que é lindo, temos que seguir Jesus. Mas como fazer isso no nosso dia a dia? Como seguir a Jesus diariamente? Como encontrar esse propósito? Propósito, irmãos, não parece ser algo que cai do céu, no sentido banal, né? Claro que Jesus vem a este mundo, mas o propósito é algo que é construído diariamente. Quanto mais você busca Jesus, mais você consegue segui-lo. Quanto mais renuncia ao eu, quanto mais tomar a cruz, mais você vai se tornando próximo e desejando ser parecido com Jesus. Existem alguns indicativos nas Escrituras. Um deles, que está profundamente ligado ao propósito, sabe o que é? É a luta pelo contentamento. Quando você começa a lutar por ficar contente em Cristo Jesus e não nas coisas materiais, em Cristo Jesus e não nas realizações deste mundo, você começa a ficar mais próximo de encontrar o seu propósito. Começa a ficar mais próximo de buscar Jesus, quando seu coração fica contente. Quer ver um exemplo? Pense aí em algum momento da sua vida, da sua trajetória, que você queria ter um monte de coisa. E vou falar coisa material mesmo, né? Ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter a segunda casa, quero ter tal e tal carro, quero ter a conta bancária desse modo. Normalmente, quando nós estamos assim, descontentes, o nosso propósito está cada vez mais longe de nós. Porque nós estamos cada vez mais precisando de outras coisas. Não é errado, tá? Você querer ter o que eu falei, não é necessariamente errado. Mas quanto mais contente está o meu coração, quanto mais satisfeito em Cristo, mais eu consigo enxergar o meu propósito nele. E, novamente, isso é uma luta. Novamente, há um profundo custo aqui. Dizer, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho. Seja material, imaterial, conquistas pessoais, carreira, conhecimento, mas o principal que eu quero ter é o Senhor. Principal, porque eu quero segui-lo. É um profundo custo, irmãos. Não custa nada e custa tudo. É de graça, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas tem um preço acima do que você pode pagar. A segunda coisa, estou falando aqui do custo, né? Agora Jesus nos chama à decisão correta. Olha só o verso 25. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Gente, eu dei o nome a essa mensagem de convite ao discipulado. E parece que Jesus está atrapalhando esse convite. Porque Ele está falando de perder a vida, de deixar. Que coisa parece-nos absurda, né? Porque o chamado de Jesus, irmãos, nunca é tentando nos enganar, sabe? Venha, promoção, venha para Jesus, vai dar tudo certo. Não existe isso, né? O Jesus já demonstra que segui-lo não é fácil.
E agora nós vamos para esse convite, ou esse chamado a uma decisão correta. Quem não tentaria salvar a sua própria vida? Nós temos um instinto de sobrevivência, irmãos. Não é verdade? Nós temos um instinto de sobrevivência. A pessoa começa a passar mal, ela começa a fazer alguma coisa, né? Uma pessoa que está, por exemplo, se afundando num rio, afogando, ela tem movimentos involuntários, né? Num acidente, a pessoa vira o volante porque ela precisa fugir ali do acidente, mesmo que seja involuntário. Nós temos isso, né? Não tem como. Aí Jesus está dizendo assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Nós estamos sempre querendo salvar a nossa vida. Mesmo quando nós estamos doentes, irmãos, apesar da nossa disposição, né, em nos salvar, adoece, mas ainda assim nós queremos nos salvar. Quer ver um exemplo? Pensei em algo assim, um pouco diferente, né? Existe um transtorno chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviu falar? É alguém que está, de certa forma, adoecido. Às vezes esse transtorno é maior, às vezes é menor. Talvez você tenha, né? Não sei, ou já viu alguém com esse transtorno. Ele é algo mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo bem, parece banal, tá? Pode não ser totalmente correto. Uma pessoa que ela precisa, por exemplo, conferir 10 vezes se ela fechou a porta de casa, né? Tinha um amigo meu lá no seminário, quando a gente estava tendo aula de psicologia, ele disse isso, né? Olha, eu saio, eu tenho que ver se eu tranquei, eu volto, eu tenho que ver se eu tranquei e tudo mais. Não sei se dele já chegava a ser um transtorno ou não, né? Mas casou exatamente que naquele dia ele saiu mais cedo. E alguém no seminário, né, falou assim, foi lá conferir a porta da casa dele, né? Não sei, mas esse é um transtorno. Só para você ter ideia, é uma pessoa que de certa forma está adoecida na sua mente, né, no seu psique. Mas o que ele faz não é para se destruir. O que ele faz é em busca de proteção. Os transtornos são assim. Mesmo que a gente adoecido, a gente está tentando fazer algo para proteger. Alguém vai dizer, cara, você não está pensando, né? Você não está com a razão, porque você não precisa conferir 10 vezes. Mas o transtorno dele faz isso para que ele se proteja constantemente. Mas Jesus está falando para a gente renunciar, perder a vida. Então, não é ficar se protegendo. Agora, calma lá, porque não é perder a vida por qualquer coisa. Não é desperdiçar a vida, percebe? Tem gente desperdiçando a vida. Tem gente que não quer nada com nada. Que quando você fala, ele não quer seguir Jesus. Ele não tem propósito nenhum, não está fazendo nada, não está querendo nada. Não. Não é nem uma proteção doentia e nem um jogar fora da vida, né? Ontem, nós, os jovens, estivemos lá em Piabiru, com os jovens de Piabiru, de Engenheiro Beltrão. Foi um tempo muito bom, e o pastor João pregou para nós. Ele disse algo que eu não sabia, né, mas ele testemunhou ali, que antes dele se converter, ele não tinha planos para a vida. Então, ele disse, né, em um tom assim, não de brincadeira, né, mais aberto, mas bem verdadeiro, que ele disse que a única coisa que ele planejava era o final de semana dele, né? Então, vinha o final de semana e terminava, ele planejava o próximo final de semana. Até que ele se converteu, né, o Senhor mudou a vida dele. Gente, mas não tem muita gente vivendo assim? Simplesmente desperdiçando a vida, né? Jesus não nos chama nem a uma proteção doentia, nem a um jogar fora. Então, o que é? É perder a vida por minha causa. Perder a vida por minha causa. Olha que interessante. Quando você resolve perder a vida por Jesus, você tomou a decisão correta. Mas como assim perder a vida? Lembre lá do primeiro verso, renunciar a si mesmo. Quando você segue Jesus, tem hora que você acha que você está perdendo. Não é verdade? Você fala assim, Senhor, eu tenho a razão, eu estou certo, mas eu vou sair perdendo? Vai. Senhor, mas eu sei o que fazer. Se eu fizer isso, olha, eu fico milionário, vou perder essa, talvez perca. Senhor, mas só eu dar uma enganada aqui, eu vou sair perdendo? Vai. Tem tantas coisas dos quais a gente perde, mas é um perder para ganhar, né? É um deixar para encontrar do outro lado. Essa ideia do perder. E Jesus, neste verso, o verso 25 é tão profundo, que ele interpõe dois termos, salvar e achar. Nos parece, a mim me parece, né? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a vida, por amor dele, pela causa dele, vai encontrá-la. Parece que Jesus está usando dois termos aqui, salvar e achar. Porque ele está trabalhando essa dinâmica de salvação eterna. O termo ali, de fato, é salvar mesmo,
com achar a vida aqui na terra. É como se nós estivéssemos diante de um prêmio duplo, tanto encontrar a salvação eterna, quanto encontrar o propósito aqui na terra. O termo achar, inclusive, é muito interessante. O termo original ali é eurisco, que vem da palavra eureka. Já ouviu falar eureka? Né? Era até meio famoso, tem um colégio, se não me engano, ou um curso pré-vestibular chamado Eureka. Por quê? O que é esse termo? Alguns cientistas, eu até me esqueci de pesquisar, depois você pode ver, algum cientista, quando descobriu uma grande coisa, ele disse em grego, encontrei, achei, né? E o termo é eureka, ficou famoso, né? Porque ele encontrou. Parece que Jesus está dizendo isso. Esse termo tem a ver com um grande encontro. Achei um negócio que ninguém sabe, tipo, descobri. Essa é a ideia aqui. Quem perder a sua vida por amor de Jesus, quem resolver entregar a vida aos pés de Jesus, e não só entregar no primeiro ponto para a salvação, mas entregar diariamente, colocar aos pés da cruz, tomar a cruz, segui-lo, de repente parece que vai acontecer um eureka, vai dizer, Senhor, eu encontrei o propósito. É claro que primeiro nós renunciamos, nós entregamos, nós deixamos de lado, mas da renúncia brota o propósito. Em nós opera a morte para que em vós opere a vida. Esse paradoxo de abraçar a morte de Jesus nos leva a viver a vida dele. Como que a gente pode entender isso? Não sei, gente, não sei. Mas é o que Jesus fez, porque ele levou, carregou a sua cruz pela alegria que estava proposta. Ainda que tenha morrido em fraqueza, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, ressuscitou em vigor. Assim somos nós, quando nós entregamos na morte, no deixar o eu de lado, brota a vida. Quando você perde a sua vida, no exato momento você joga a vida fora, fala, agora eu virei crente, agora minha vida acabou, acabou as alegrias, acabou tudo, não é assim que o pessoal pensa, né? Então eu vou usar esse termo. Então agora eu virei crente, agora acabou as alegrias. De repente, eureka, descobri que eu serei muito mais feliz agora. Percebe? Essa é a dinâmica, essa é a decisão correta. Então, se você está ponderando, se você vai aceitar Jesus, ou se você vai seguir Jesus nos termos dele, saiba disso. Jesus está propondo uma descoberta que este mundo não conhece. Este mundo não conhece a profunda alegria, o profundo propósito que é encontrar Jesus. E é só a partir da decisão que nós temos em regular, em administrar a nossa vida na presença dele, que nós descobrimos isso. O apóstolo Paulo bem diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Loucura! Como você está dizendo que isso é felicidade? Mas para nós é o poder de Deus. Ela é loucura para aqueles que estão morrendo, mas para nós que encontramos Jesus, ela é salvação, ela é poder, ela é sabedoria de Deus. Esta é a grande verdade. Quando você toma a sua cruz, nessa disposição de perder a sua vida, ou seja, na disposição de confrontar as suas convicções, de confrontar os seus valores, as suas certezas, até confrontar as suas virtudes. Por que eu sou bonzinho assim? Por que eu faço tudo certo? Nessa disposição de encarar seus medos, seus temores, sua angústia. Jesus diz, aí você vai encontrar. Aí você vai perceber brotando em você a vida de Jesus. Eu e você temos que continuamente ir para a cruz para encontrarmos a Cristo. Terceira coisa é que agora Jesus nos coloca uma pulga atrás da orelha. E eu chamaria da pergunta a ser feita. São duas perguntas aqui, aliás, no verso 26. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Que dará o homem em recompensa da sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, irmãos? Na antiguidade, parece que as pessoas se perguntavam sobre a salvação. Onde irei passar a eternidade? Nós temos alguns folhetos antigos que a pergunta era essa: onde você passará a eternidade? Não sei se você já viu um folheto desse, talvez você já distribuiu para alguém. Hoje em dia, se você dá esse folheto para alguém, a pessoa muitas vezes não lê, não está nem aí, porque na atualidade é diferente. As pessoas não estão preocupadas onde vão passar a eternidade. Elas estão preocupadas com o seguinte: será que minha vida vai valer a pena? Será que eu vou ser feliz neste mundo? Não é essa a grande pergunta? O que é que vai trazer felicidade para mim? E alguém poderia dizer, bom, então essa pergunta de Jesus está desatualizada. Vamos deixar essa parte da Bíblia de fora, porque se a gente chegar e perguntar para o pessoa do mundo, o que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alguém vai dizer assim, mas eu não estou interessado não.
Estou interessado com a vida aqui, não estou interessado com a alma, com a vida eterna. Deixa a vida eterna para lá. Né? Aí tem gente ainda que responde, eu sou bonzinho, né? Eu faço tudo certo, eu vou para o céu. Mas a palavra alma, no verso anterior, foi traduzido por vida. E neste verso é traduzido por alma, que é a mesma palavra. Nos soa diferente, né? A alma parece aquela parte eterna que vai viver no céu. Não, Jesus usa o termo psique. Da onde vem o termo psicologia, né, hoje, né? Mas psique aqui não está falando só sobre mente, sobre saúde mental, emocional. Não, o termo ali é o ser total, é a vida total. Então, quando Jesus está fazendo essa pergunta, ele está fazendo a pergunta sobre a eternidade e sobre a vida aqui. Porque você quer ver um bom jeito da pessoa perder a vida neste mundo, não aproveitá-la, é querer garantir que vai viver uma vida boa, né? A ideia que eu falei do transtorno é exatamente isso, uma pessoa querendo garantir proteção e claramente perdendo tempo, perdendo a vida. Esse é o convite da pergunta de Jesus. O que eu vou fazer para eu ter uma vida abundante, como ele promete? O que eu vou fazer para que eu tenha uma vida abundante? O que aproveita ganhar a vida toda? E quais são os termos do mundo? Eu anotei algumas coisas aqui que a gente pode dizer que a pessoa ganhou, né? Ou pelo menos o mundo traduz. Dinheiro, poder, sexo, prazer, fama, reconhecimento, violência, ganância e tantos outros, são todas formas de sair ganhando, de ser o bonzão, né? De ganhar o mundo inteiro. E aí a pergunta, será então que a gente deve desistir da vida? Já que, o que adianta, né? Então não adianta nada. Então eu posso viver, e muitos crentes vivem assim, tá, irmãos? Viver em amargura, ressentido. Eu seria muito bom, né? Se eu estivesse no mundo ainda, eu ia ter uma vida bem melhor, mas agora tem Jesus, né? Tem gente que parece que se arrepende de que se arrependeu, né? Eu aceitei Jesus, aí tive que, né, ficar assim. Gente, ganhar a vida ou renunciar à vida aqui não é viver em frustração, não. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? A ideia aqui é que Jesus apresenta a vida como algo que, se eu corro atrás dela, eu não encontro. Mas se eu renuncio por amor de Jesus, eu facilmente encontro ela. E convenhamos, irmãos, qual que é a coisa mais sua do que a sua vida? Não parece uma pergunta meio estranha de Jesus? Olha aqui a segunda parte da pergunta. Que dará um homem em recompensa da sua alma? Ou da sua vida, né, do ser? Gente, eu posso não ter nada. Às vezes a gente brinca, né? Não tenho nada, não tenho, nem 2 contos no bolso. Verdade, pode não ter nada. Essa roupa pode não ser minha, nada meu. Mas a vida, pelo menos, convenhamos, né? A vida é minha. Mas não parece ser. Por quê? Jesus está falando, está apontando este instinto que nós temos de aproveitar a vida. Esse desejo profundo de encontrar aquilo para o qual nós vamos viver. Nesse sentido, a vida não é nossa. Porque a vida não está ganha, a gente está sempre precisando, tentando encontrar pelo que nós vamos viver. Alguém já disse, o filósofo disse que a vida é como um pêndulo, né? Entre a tristeza de não ter, aí quando consegue, a tristeza que tem, que aquilo não satisfaz, né? Então a insatisfação e o ócio, né? Eu não tenho, aí depois que eu tenho, isso não é suficiente. Não é assim que acontece? Você passa na frente de uma loja e você vê alguma coisa muito boa, muito bonita lá, seja lá uma roupa e tal, você fala, é isso aí que eu preciso ter, mas eu não tenho. Aí você ajunta dinheiro, dá uma espremida nas contas, você fala assim, agora que eu vou comprar isso aqui, eu vou ser feliz. E diferentemente do que parece, na loja que tem brilho, aquela roupa, né? Quando bota na sacola que vai para casa, parece que o brilho fica na loja, né? Você fala, era isso só e tal, né? Parece que a vida é essa. Por quê? Porque a gente está sempre tentando ganhar a vida nesse sentido. Ter satisfação. O que nós podemos dar em troca da alma? O que nós podemos dar em troca da nossa vida? A única coisa que você pode dar em troca da sua vida, e aqui não diz respeito apenas a Jesus, tá? A única coisa que você pode dar em troca da sua vida é a sua vida. Parece meio estranho o que eu estou dizendo, né? A única coisa que você pode dar em troca da sua vida é a sua vida. Sabe por quê? As pessoas lá no mundo, por exemplo, quando acreditam que é o prazer sexual que vai lhes dar a vida ganha, então eles entregam o seu corpo, a sua vida para isso. Eles estão dando a sua vida em troca de ganhar a vida.
As pessoas lá do mundo, quando acham que é o dinheiro, então eles trabalham e deixam tudo de lado. Alguns deixam a família de lado, deixam outras coisas de lado, até mesmo a própria saúde, porque eles estão dando a sua vida em troca da vida, percebe? Em troca de ganhar a sua vida. E você coloca qualquer outra coisa. Vou dar só um exemplo aqui, também só mais um, né? O prazer, seja qual for, vamos pensar no prazer da droga, né? Agora eu vou ganhar a vida, porque eu vou ter prazer constantemente por causa do efeito da droga. E eu já disse para os irmãos, né, que a pessoa mais feliz do mundo é aquele drogado na hora que se droga. De fato, existem conexões cerebrais, coisas hormonais que acontecem na mente, que a pessoa tem uma explosão de prazer. Mas o que ele está dando em troca disso? A vida dele, percebe? A única coisa que você dá em troca de ganhar a vida é a sua própria vida. Isso acontece em tudo, seja no mundo, seja com Cristo Jesus. Jesus não está pedindo menos. Para ganhar a vida, você tem que dar toda a sua vida. Senhor, tudo que eu tenho, essa psique, todo o meu ser integral está depositado no Senhor. Integral. A ideia é a seguinte, é como se a nossa vida fosse uma semente. E a única coisa que a semente pode fazer para continuar viva, sabe o que é? Morrer. Porque ela morre quando vai nascer a árvore, né? Você pega uma semente e fala assim, sementinha, como eu amo você, vou deixar você aqui, no balcão da minha casa, para que você não morra nunca. Pronto, matou a semente, acabou com ela, né? Agora, quando você coloca ela lá debaixo da terra, ela vai morrer para brotar vida. Quando você entrega a sua vida, e quando a sua vida começa a girar em torno de Jesus, aí sim você ganha ela de fato. E vamos para a última coisa, Jesus nos dá um motivo para continuar, que está no verso 27. Nenhuma esperança está alicerçada em nós. Por isso também que o convite ao discipulado vale a pena, porque Jesus coloca a esperança nele. É como se ele dissesse, eu garanto, pode colocar aí, né, o meu nome diante disso. O Filho do Homem, diz o verso, virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. O Filho do Homem, então, irá retribuir. Eis aí o motivo para você continuar. Um discípulo, irmãos, é diferenciado pelas obras, porque ele dará a cada um segundo as suas obras. Aqui vale um pequeno detalhe, obra não salva, irmãos. Você não faz obra para ser salvo, né? Nós temos aqui algumas atividades que nós anunciamos aqui. Essas atividades não são para a salvação, mas podem ser demonstração de um discipulado, demonstração de seguir Jesus. Então, o discípulo é diferenciado pelo que ele faz, pelas suas obras. Ele também é diferenciado pelo tratamento que ele dá consigo mesmo. Qual? De carregar a cruz, de renunciar o eu. Diz que no final do século XIX, um jornal muito famoso, na época, né, não havia televisão, então o jornal era famosíssimo. E perguntaram para grandes homens, na época muito conhecidos, um deles era cristão, outros não. Qual o problema que há no mundo? Qual o problema que há no mundo? E aí os não cristãos fizeram todo um texto, o jornal ia publicar, né, uma grande, como se fosse um livro do próprio jornal, em que grandes pensadores da atualidade iriam dizer qual que era o problema do mundo. Alguns colocaram várias coisas, né? E o que talvez você colocaria, né? Falta de dinheiro, infraestrutura, corrupção e tudo mais. E aí o cristão disse assim, caro jornal, o que há de errado no mundo? Eu. Ponto final, entregou, né? E ficou marcado, né? Uma resposta tão simples. Por quê? Porque um cristão é diferenciado pelas suas obras e pelo tratamento consigo mesmo. Não é um tratamento doentio, mas é um tratamento realista. Senhor, eu preciso carregar a minha cruz. Eu preciso ser transformado. Um discípulo também é diferenciado pelo seu abandono do mundo. Ele deixa os prazeres do mundo para encontrar os prazeres na cruz de Jesus. Mas também é diferenciado pela alegria que ele tem nessa vida. Jesus diz que ele vai encontrar a vida, diferente de quem não segue a ele. Então, um discípulo é diferenciado pela sua alegria. Talvez, irmãos, se fôssemos perguntar qual o povo mais alegre do mundo, fôssemos fazer uma pesquisa, talvez nós não entraríamos nessa conta. Quem sabe não ganharíamos o troféu de povo mais alegre do mundo. A questão não é se nós somos muito ou pouco sorridentes, se nós falamos alto ou baixo, mas um discípulo encontra a sua alegria
em Cristo Jesus. E um discípulo também é diferenciado, veja aqui, pela sua esperança, porque o Filho do Homem virá na sua glória e dará cada um segundo as suas obras, retribuirá cada um segundo as suas obras. Percebe? Eis aí o motivo para você continuar. Eis aí o motivo para você aceitar o convite, aceitar o custo do discipulado, carregar a sua cruz, ter a decisão certa, sondar seu coração, porque no final das contas o Filho do Homem irá retribuir. Nós temos várias histórias de crentes, de seguidores de Jesus que ficaram firmes, não só na Bíblia, mas também da igreja. Um homem que foi discípulo do apóstolo João, ele não está no Novo Testamento, mas ele está bem próximo ao Novo Testamento. Ele foi discípulo de João, chamado Policarpo. Policarpo foi já na sua tenra idade, ele tinha mais de 80 anos, foi condenado à fogueira por ser cristão, quando o imperador começou a perseguir o cristianismo. E aí disseram para Policarpo assim, é só você negar Jesus. Se você negar Jesus, você não é jogado na fogueira. Ele diz, olha, eu sirvo ao meu Senhor há mais de 80 anos, e eu nunca o neguei, e ele nunca foi ruim comigo, nunca me fez um mal, não é agora que eu vou negá-lo. E ele foi até a fogueira, aceitou, aceitou não renunciar, foi condenado à morte. Por quê? Porque, posso resumir, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e dará a cada um segundo as suas obras. Um outro homem também conhecido na história, chamado Telêmaco. Telêmaco ficou anos fora do mundo romano, ele ficou como num deserto, orando, ou enfim, num local assim, não com muita gente, e de repente ele volta para Roma, e ele vê os famosos coliseus. Sabe o que é Coliseu? Coliseu era uma espécie do futebol daquela época, mas pensa num povo que tinha dificuldade, problemas, porque tinha toda a arquibancada, e ao invés de serem pessoas jogando algum esporte, eram pessoas se degladiando para matar. Então, quando um matava o outro, aquele ganhava. E aí esse Telêmaco diz que chegou no local e achou aquilo um absurdo, como qualquer pessoa hoje acharia, Mas as pessoas todas lá, felizes pelo que estavam vendo. E ele começou a dizer, olha, parem com isso aí, parem, isso está errado. E falou como ele servia Jesus. Em primeiro momento, quando ele estava lá dentro da arena, as pessoas acharam que ele fazia parte do espetáculo, começaram a dar risada. E como ele não parou, foi alguém lá e matou ele. Mas até o final, antes de morrer, ele dizia, parem, porque isso desagrada a Deus. E quando ele morreu, e pensa, morte ali era algo normal, todo mundo que estava lá rindo dele, pesou o coração, diz a história, que todo mundo saiu, acabou aquela festa, acabou aquela alegria, e não teve mais. O fim dos coliseus, o fim daquelas mortes, foi com a morte do Telêmaco. Por que eu estou citando isso? Porque há um custo, Ele pagou um alto custo por servir a Jesus, por ser contra a maré, por ser contra a vontade deste mundo. Mas ainda assim, a esperança é essa. Como Policarpo teve, esse Telêmaco e tantos outros, que o Filho do Homem virá na sua glória e retribuirá conforme as obras de cada um. Quando nós estamos olhando para Jesus, o custo é mais leve. Quando nós estamos olhando para Jesus, a recompensa vale a pena. Você é convidado ao discipulado, e eu não posso dizer como que a sua vida vai acabar. Provavelmente não vai acabar como a de Policarpo, nem como a de Telêmaco. Provavelmente não, mas o convite é para seguir Jesus, independente do que acontecer, independente do preço a se pagar, continuar firme com Ele. Por isso eu quero orar junto contigo agora, entregando novamente nossa vida ao Senhor e pedindo que o Senhor nos dê graça para aceitar o chamado lá do primeiro verso, o verso 24, negar a si mesmo e tomar a cruz. Deus de amor, obrigado por esse tempo, obrigado por cada irmão e irmã aqui nessa noite, e que a gente possa olhar para Jesus, possamos tomar a nossa cruz, e em coisas enormes às vezes, em grandes sacrifícios, em que nós dispensamos uma força, às vezes emocional, muito grande, mas Senhor, em pequenas coisas também, Senhor. O tomar a cruz também tem a ver com aquelas pequenas coisas das quais nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Não nos deixe, Senhor, renunciar ao Senhor, mas sim ao nosso eu, a quem nós somos, às vezes ao que nós queremos, à vontade da nossa carne, ao orgulho, ao pecado, enfim, aquilo que nos afasta de Ti, porque sabemos que ao fazer isso, encontraremos vida, sabemos que há uma profunda fonte de vida no Senhor Jesus, como nos é prometido, águas vivas jorrando de nós, mas este é o convite, este é o custo,
Então nos ajude a fazer a tua vontade. Pai, e eu oro por cada um aqui, Senhor. Posso dizer que o teu Espírito Santo é um guia maravilhoso, confiável. Então o teu Espírito Santo pode nos dizer o que nós devemos fazer. Só, Pai, eu peço também, nos dá coragem para segui-lo, nos dá coragem para tomar a decisão correta, e não só a decisão única, mas diária, de fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que talvez o Senhor tenha até colocado em nossos corações, Pai. Oramos gratos ao Senhor, sabendo que vale a pena nesta vida, e valerá a pena na vida eterna também. Oramos em nome de Jesus. Amém.